A Antártida é o continente mais frio e remoto da Terra, um lugar que desafia os limites da vida e da exploração humana. Sua enorme superfície é coberta por uma camada de gelo que atinge 4 km de espessura em alguns pontos, tornando-a o maior reservatório de água doce do planeta. Mas sob essa camada de gelo, muitos mistérios aguardam ser descobertos, alguns tão surpreendentes quanto aterrorizantes. Ao longo da história, diversas expedições e estudos revelaram descobertas incríveis sobre este continente, como sua rica biodiversidade, seu passado geológico, sua influência climática e seu potencial científico. Mas também desenterraram segredos que impactaram o mundo científico e a imaginação popular, como a possível existência de antigas civilizações, criaturas pré-históricas, fenômenos naturais inexplicáveis e conspirações militares. Neste vídeo, mostraremos algumas das descobertas mais surpreendentes e arrepiantes feitas no continente branco, que farão você ver a Antártida com outros olhos. Prepare-se para uma viagem alucinante por um dos lugares mais misteriosos e fascinantes do planeta. Uma das descobertas mais intrigantes feitas na Antártida é a possível existência de antigas civilizações sob o gelo. Essa teoria se baseia em artefatos encontrados e enterrados a vários metros de profundidade durante as primeiras explorações do século XIX. Esses objetos indicam que alguma vez houve uma civilização avançada que habitava o continente antes de ele ser completamente congelado. Mas isso não é tudo. A NASA realizou uma operação chamada Ice Bridge, cujo objetivo era monitorar as mudanças no gelo polar. Para isso, eles usaram um sistema satélite de alta precisão com tecnologia capaz de penetrar as camadas de gelo e mostrar o que há embaixo. O que eles encontraram foi surpreendente. Uma cidade misteriosa escondida sob a neve. As imagens mostravam padrões que claramente indicavam a presença de estruturas artificiais, como linhas retas e formas retangulares agrupadas. Esses desenhos não poderiam ser produtos da natureza, mas sim de uma inteligência humana ou talvez extraterrestre. Se essa evidência for confirmada como real e relacionada a uma antiga civilização na Antártida, as informações mudarão completamente nossa compreensão da história humana. Outra descoberta surpreendente feita na Antártida é uma caverna misteriosa e inexplicável que é visível no Google Maps. Essa caverna gerou muitas especulações, com algumas pessoas sugerindo que ela poderia ser a entrada para a Terra Oca, enquanto outros suspeitam de uma conspiração militar. As imagens de satélite mostraram essa caverna pela primeira vez, mas, curiosamente, ela desapareceu logo depois. A localização exata é na ilha de Greenwich, ao sul do continente branco. Embora não haja rastro da caverna atualmente, fica claro que o fenômeno existiu em algum momento. A grande questão é: por que essa abertura massiva desapareceu repentinamente depois que as pessoas a descobriram e começaram a debater sobre ela? Uma das teorias mais populares sugere que essa caverna é a entrada secreta para a Terra Oca. Segundo essa teoria, abaixo da superfície do planeta há um mundo subterrâneo com seu próprio ecossistema, acessível apenas por túneis subterrâneos. A Antártida também é lar de diversas criaturas incomuns, como as diferentes espécies de pinguins que vivem lá. Mas recentemente, uma equipe de pesquisadores encontrou algo ainda mais surpreendente: 6 corpos mumificados na região. Esses restos oferecem aos especialistas uma rara oportunidade de estudar como os animais podem ter sobrevivido durante a última era do gelo. Essas múmias incluíam corpos completos ou desarticulados, assim como centenas de ossos e penas espalhados pela superfície. Ainda não se sabe com certeza o que causou a extinção em massa dessas espécies. Poderiam ter sido fatores naturais relacionados ao clima extremo do passado ou à incapacidade de coexistir com uma civilização desconhecida. O que é claro é que a morte em massa dos pinguins não foi um caso isolado, pois também foram encontrados vários corpos de focas e baleias. Talvez futuras análises genéticas revelem novas informações a esse respeito.
Cientistas da estação de pesquisa Princesa Elizabeth, na Antártida, fizeram outra descoberta surpreendente enquanto buscavam meteoritos que se acreditava estarem espalhados pelo terreno. Eles encontraram um enorme pedaço de condrito preso no gelo. Esse fragmento de rocha espacial pesava 18 kg e acabou sendo o maior encontrado na região nos últimos anos. Curiosamente, o Polo Sul é um dos melhores lugares para procurar meteoritos, embora os geólogos ainda não compreendam completamente as razões por trás dessa anomalia. Pode estar relacionado a uma alteração do campo magnético ou outra força desconhecida. Ao todo, 45 kg de pedras de gelo foram extraídas, totalizando 25 objetos extraterrestres prontos para serem analisados. Essas análises podem revelar informações sobre sua composição e ajudar a entender de qual parte do universo eles iniciaram sua jornada. Graças às vastas extensões brancas de neve, os restos de rochas espaciais negras são relativamente fáceis de encontrar. Cerca de 50 milhões de anos atrás, existia na Antártida uma espécie de ave gigante que se assemelhava a um albatroz, mas com uma peculiaridade: tinha uma espécie de serra ao invés de bico. Além disso, tinha uma envergadura de cerca de 6 metros, tornando-a uma das maiores aves que já voaram pelos céus. Essa criatura pertencia a uma família de aves chamadas pelargonítidos, que se caracterizavam por ter dentes afiados em seus bicos. Foram encontradas evidências da existência dessa monstruosidade no continente branco quando os pesquisadores encontraram uma parte fossilizada da perna de um exemplar de 50 milhões de anos atrás. Essa descoberta é surpreendente, pois demonstra que, após a extinção dos dinossauros devido ao impacto de um meteoro, as aves se recuperaram de forma espetacular. Naquela época, os répteis estavam extintos e o mundo era dominado por criaturas aéreas semelhantes a dragões, que pareciam se dar bem nas condições da Antártida. Essa descoberta também é de grande importância, pois representa os restos mais antigos de um pelargonítido. Essas aves se extinguiram há cerca de 2,5 milhões de anos, mas alguns acreditam que elas podem ter sobrevivido por mais tempo e serem a origem do mito do monstro do lago Ness. Recentemente foi avistado um iceberg perfeitamente retangular no Oceano Polar, o que assustou as pessoas. As imagens incomuns desse objeto foram divulgadas em todos os meios de comunicação e era difícil imaginar que algo assim pudesse se formar naturalmente. O iceberg é plano, suas bordas parecem ter sido esculpidas e ele exibe uma simetria perfeita ao longo de vários metros. A evidência que temos no mundo nos mostra que a natureza quase nunca trabalha de forma reta. Portanto, isso parece ser algo impossível de ocorrer naturalmente. Recentemente, um cientista da Universidade de Maryland, que colabora com a NASA, deu uma explicação sobre os diferentes tipos de icebergs. Segundo esse especialista, existem duas categorias: os grandes e violentos, que representam um perigo para os navios, como o famoso iceberg que afundou o Titanic, e os icebergs tabulares, que se formam quando um iceberg cresce demais e se rompe nas laterais de uma plataforma de gelo, fazendo com que se desprenda em uma forma retangular e plana. A olho nu, o cientista afirma que cerca de 90% desse tipo de iceberg tabular permanece submerso, o que gerou suspeitas sobre a suposta explicação natural que nos foi dada até agora. Algumas revelações levantam questões sobre a verdadeira natureza desses icebergs e questionam a crença comum de que todos os fenômenos naturais têm explicações convencionais. Em 2019, os pesquisadores fizeram uma descoberta extremamente impactante nas terras congeladas da Antártida. Essa descoberta arqueológica gerou ampla especulação científica, pois suspeita-se que possa ser o verdadeiro monstro do Lago Ness, uma criatura aquática lendária, ou, mais precisamente, o Elasmossauro, o maior dinossauro marinho que já existiu. O fóssil em questão, datado de aproximadamente 70 milhões de anos atrás, tem sido objeto de intensos estudos e análises por uma equipe internacional de paleontólogos. A comunidade científica ficou impressionada com a magnitude dessa descoberta, pois representa uma janela para o passado remoto de nosso planeta
e sua incrível diversidade biológica. A comparação entre esse fóssil antártico e o lendário monstro do Lago Ness, conhecido como Nessie, é baseada em mitos e relatos populares que descrevem uma criatura de pescoço longo e enigmático, capaz de ter sobrevivido até os dias atuais. Os plesiosauros eram um grupo diverso de répteis marinhos que se assemelhavam a enormes manatins com grandes pescoços e cabeças em forma de serpente. O elasmossauro era o maior de todos, uma verdadeira e assustadora fera que espreitava na água. Faz sentido que um dos fósseis esteja na Antártida, já que dominavam todos os oceanos do mundo durante o período Cretáceo. Dizem que se extinguiram há mais de 65 milhões de anos, mas as últimas e perturbadoras evidências nos fazem pensar: e se a besta ainda estiver lá, esperando voltar a caçar? Essas são apenas algumas das descobertas mais surpreendentes e arrepiantes feitas na Antártida, o continente mais frio e remoto da Terra. Obrigado por assistir até o final deste vídeo. Se você gostou desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos como esse. Até a próxima!